Quando olhamos para o capítulo 13 do Evangelho de João, somos desafiados a pensar profundamente sobre o amor, o serviço e a humildade de Jesus. Os atos que ele realizou, lavar os pés dos discípulos, mesmo sabendo que seria traído por um deles, nos convidam a reconsiderar nossa postura diante de Cristo e das pessoas ao nosso redor. A prática da lavagem dos pés na igreja, por exemplo, ganha um significado especial quando entendemos o que aconteceu naquela noite. Não se trata apenas de uma cerimônia, mas de uma oportunidade para refletir sobre nossa disposição em servir, perdoar e nos humilhar, como Jesus fez. Pense, como você se sente ao realizar ou participar desse gesto? Ele tem o poder de revelar como você encara o serviço ao próximo e como você responde ao amor de Cristo. Mas por que, às vezes, temos dificuldade em aceitar tudo o que Cristo quer fazer por nós? Talvez seja porque, como Pedro, lutamos com o orgulho e a ideia de que precisamos merecer ou conquistar algo antes de aceitá-lo. Pedro inicialmente rejeitou a ideia de Jesus lavar seus pés porque não conseguia entender como o mestre poderia se humilhar tanto. Isso reflete um problema comum. Queremos nos aproximar de Jesus, mas achamos difícil permitir que ele toque as partes mais vulneráveis da nossa vida. E, falando em desafios de compreensão, as diferenças entre os evangelhos sinóticos e João, no relato da última ceia, são interessantes. Enquanto os sinóticos se concentram no momento da instituição da ceia do Senhor, João dedica mais espaço ao significado do serviço e do amor demonstrados por Jesus. Não é que um relato contradiga o outro, mas cada um ressalta aspectos diferentes do que aconteceu naquela noite. João, por exemplo, quer destacar a lição prática de servir, mostrando que a liderança no reino de Deus é expressa na humildade. Quando Jesus disse a Pedro, "Se eu não vos lavar, não tendes parte comigo", João 13:8, ele estava indo além do ato físico. Ele estava apontando para a necessidade de aceitação completa de sua obra de redenção. Lavar os pés era um símbolo do que ele faria na cruz, purificar aqueles que aceitassem seu sacrifício. Essa declaração também nos convida a refletir sobre o quanto estamos dispostos a deixar Jesus transformar nossas vidas. Temos permitido que ele lave nossos pés, ou seja, toque nas áreas mais difíceis de nossa caminhada? Outro ponto intrigante é o momento em que Jesus realiza a lavagem dos pés. Normalmente, isso era feito assim que os convidados chegavam, mas Jesus escolheu fazê-lo após a refeição. Isso reforça a intenção deliberada do gesto. Ele queria que os discípulos compreendessem o significado profundo daquele ato, não como uma mera formalidade, mas como um ensinamento prático de amor e serviço. E como podemos seguir o exemplo de Jesus de forma prática? João 13,15 nos desafia a viver como ele viveu, servindo uns aos outros com humildade e colocando as necessidades do próximo acima das nossas. Isso pode ser tão simples quanto ajudar alguém em necessidade, oferecer palavras de encorajamento ou perdoar quem nos magoou. Por fim, a consciência de Jesus sobre a traição de Judas é um mistério que reflete sua divindade e humanidade. Ele sabia o que Judas faria, mas ainda o tratou com graça e compaixão. Foi presciência divina ou a capacidade de enxergar o coração humano com clareza? Talvez um pouco de ambos. O importante é que Jesus, mesmo sabendo da traição, continuou a demonstrar amor. Essa atitude de Jesus nos desafia a fazer o mesmo. Podemos não ter a mesma presciência que ele, mas podemos escolher responder às falhas e imperfeições dos outros com amor e graça. Afinal, o que João 13 nos ensina é que, acima de tudo, o amor verdadeiro se expressa no serviço humilde e no cuidado incondicional com os outros. Que possamos viver isso diariamente.